Então, nós vimos, né, na semana passada sobre o exercício desse dom, sobre a definição desse dom. Vixe, minha garganta está ruim. Sobre a definição desse dom. Nilton, pega uma água aí para mim. Está vendo a caixa aí, por favor? Vou pegar uma água aqui, isso. E nós vimos na definição desse dom que a pessoa que recebe esse dom, então, é usado por Deus para orar pelos enfermos, para ser um instrumento de Deus para a cura. Né? Nós vimos que na vida de Jesus, né, esse dom se manifestando, inclusive mesmo quando não havia fé por parte daquele que foi curado, por parte daquele que recebeu aí a cura vinda de Jesus. E isso pode também acontecer, né, com quem recebe o dom. Mas nós enfatizamos o quanto a fé é importante, o quanto a fé, né, nesse relacionamento com Deus, o quanto a fé agrada a Deus, o quanto a fé faz parte da nossa caminhada. Que a Bíblia ela fala da fé, inclusive lá em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que chega diante de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é o galardoador da vida, aquele que dá a vida. Portanto, nós temos que chegar a Deus sempre com esta fé. E muitas das curas que Jesus fez, ele disse, a tua fé te curou. Então, a fé é um componente importante nesse relacionamento com Deus. E aí eu contei também de algumas curas que da Bíblia, eu citei até o rei Ezequias, que foi uma cura que usou de vamos dizer assim, de um recurso natural, de um recurso humano, que é a pasta de figo ali para curá-lo. Mas também citei exemplos de curas que foram milagres, realmente. Contei até algumas experiências minhas com a Dona Maria, Dona Maria Vieira, lá em Piracicaba, com meu filho Leonardo, não é? E poderia citar outros aqui também. Eu trabalhei 9 anos no hospital de tratamento às pessoas com HIV/AIDS. Eu nunca vi alguém ser curado da AIDS, tá? Isso não significa que eu não creio que Deus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, Ele é todo poderoso. Mas eu não vi, eu não presenciei, né? Não fui nenhuma vez usado por Deus ali nesse sentido. Mas vi outras curas acontecendo ali, e especialmente a cura com relação à transformação da vida. Porque, para mim, o maior milagre que Deus pode fazer é a mudança, é o novo nascimento, é a transformação, a libertação de uma vida que estava perdida, que estava nas trevas, que estava na escuridão, e passa a viver agora na luz, e passa a viver para Cristo Jesus. Agora, lá no hospital, eu sempre orei pedindo a cura, né? Sempre orei pedindo a cura, porque estando ali, me envolvendo, me identificando com as pessoas que estavam ali, eu sempre orei rogando a Deus, pedindo e clamando a cura de Deus sobre os enfermos, né? E se tivesse talvez acontecido, né, uma cura ali, talvez eu seria visto como um milagreiro, e talvez o meu ministério ali teria acabado logo, né? Porque as pessoas estão em busca sempre de alguém que possa resolver os seus problemas de forma imediata. E talvez isso poderia acarretar no meu ministério um fator de orgulho, e talvez eu nem estivesse aqui com vocês hoje, né? Talvez teria fundado o meu ministério aí, teria me afundado nessas questões e se achar aquele que detém o poder, aquele que detém, né, o dom, e consegue, então, fazer, e daí eu teria entrado nesse charlatanismo que muitos entram também, né, inventando curas. O fato é que o dom é um dom de Deus e não é nosso. Oi, Ronaldo. Isso, achando que ele que tem o poder, né? E quando ele vê, né, o Ronaldo citou aqui do Simão, o mágico, está lá em Atos, que ele, né, fazia lá os seus prodígios lá, mas quando ele vê um poder maior, ele até quer comprar esse poder, né? Ele chega para os discípulos aí e fala, quanto quer? Quanto vale isso daí? Vamos negociar essa questão aí, né? Então,
O fato é que o dom é um dom de Deus, né? Deus que derrama, é Deus que faz isso, tá? E por isso são chamados de dom de manifestação. Ele pode se manifestar como pode não se manifestar, tá? E que é diferente de outros dons, por exemplo, dom de socorro, de misericórdia, dom de ensino, dom de liderança, dom de profecia, que é a pregação da palavra. Esses dons estão sempre sendo manifestados na vida daqueles que recebem os dons. Já esses dons de manifestação, eles podem aparecer, se manifestar, como podem, em alguns momentos, não se manifestar. Então, não significa que aquele que tem o dom, ele vai curar todas as pessoas. Não vai, né? Não vai. Até porque nós estamos falando, né, da questão da cura. Hoje, se você pegar, eu creio que mais de 95% das doenças tem cura hoje. Tem tratamento médico, tem cura, tem recursos para isso, né? Então, o milagre ele acontece quando, eu creio, né, quando não há mais condições do ser humano, né, resolver ali, e aí entra, então, o milagre de Deus. Então, quem tem o dom também de curar, quem recebe esse dom, quem já foi usado por Deus, pode ficar doente também, né? E esse é um outro erro de quem trabalha com esse ministério da cura, né? E de se achar invulnerável. Ou seja, ele passar essa imagem de que ele não fica doente, de que ele está livre dessas intempéries aí da vida, né? Por isso muitos pregam isso, que quem tem fé não passa por essa situação de enfermidade, né? E daí na teologia da prosperidade tem até mais coisas, né? Não passa por situações financeiras difíceis, né? E aí vai indo, né, a criatividade deles aí. E aí contar até alguns exemplos, não sei se vocês lembram, aí acho que foi na década de 80, 90, acho que o Edir Macedo fez uma grande concentração lá no Maracanã, né? E ele pediu para que as pessoas que iam orar, as pessoas jogassem o óculos fora, né? E muita gente jogou os óculos ali e fizeram né, uma arrecadação de óculos ali enorme. E, no entanto, depois pegaram ele usando óculos, né? Então, as pessoas ficaram decepcionadas com isso, né? Então, né, eu não estou dizendo que ele não possa ser usado por Deus, porque Deus usa quem ele quiser, não é? Mas esse tipo de pregação ela é mentirosa, né? No sentido de que a pessoa está livre dessas questões. E aí a gente até duvida também, né, da instrumentalidade dele. A Valnice Milhomens, lembram dessa pregadora? A Valnice Milhomens, ela pregava nessa teologia da prosperidade, pregava essa questão da cura, né, muita ênfase nessas questões, e ela ficou doente uma vez, foi internada no hospital, e eu lembro que o reverendo Messias Anacleto Rosa foi fazer visita no hospital, e quem estava lá? Né? A Valnice Milhomens estava lá, né? Então ela, né, até usou de um outro nome ali para entrar ali, para não ser reconhecida, porque ela estava muito em destaque, em evidência, né? Naquela época. E sumiu, ela continua ainda, parece que com seu ministério, mas já caiu bastante nessa essas questões, porque esses ministérios, se não tiver uma estrutura, que nem no caso do Edir Macedo, que tem toda uma igreja, uma estrutura grande, né, e até podemos dizer de uma empresa religiosa, não prevalece, né? Então outros acabam ficando, até porque nós chamamos até do mercado religioso, é uma disputa grande dentro desse mercado religioso. Mas citando na Bíblia, Paulo, lá em Gálatas 4, no verso 13, né, eu já citei isso quando falamos de Paulo no mês passado, ele afirma ter pregado ali, a igreja, nasceu uma igreja lá na região da Galácia, justamente porque ele estava enfermo. E Paulo era alguém que tinha esse dom, né, que Deus usava a vida dele para curar. Eliseu também era um profeta ungido por Deus, era um profeta que foi usado por Deus até para ressuscitar vidas, e ele foi usado por Deus, inclusive, para curar o Naamã, o leproso, né, o comandante da guarda lá da Síria. Ele ressuscitou mortos, transformou águas amargas em águas boas para beber, e mesmo depois de morto, tem uma passagem muito interessante, que os seus ossos ainda estavam como que impregnados do poder de Deus. E aqui eu até trago o texto, que é o texto lá de 2 Reis 13, 21, que diz assim: certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento
viram desses bandos, ou seja, os moabitas, e então os israelitas, com medo deles, jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. E assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Né? Então você vê como o homem era usado por Deus, que até na morte dele, né, ainda os ossos, Deus ali usou para fazer um milagre, né, na vida daquele homem, trazendo a vida novamente. No entanto, apesar de impregnado aí pelo poder de Deus, ele morreu de uma enfermidade, da qual não conseguiu se livrar. E o texto também eu coloco para vocês aí, lá em 2 Reis 13:14, que diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Né? Então, ele morreu de uma enfermidade. Né? Então, ele foi usado por Deus para curar, foi usado por Deus até para ressuscitar pessoas, mas ele mesmo não conseguiu se autocurar, vamos dizer assim. Mostrando que sempre é poder de Deus e está no controle de Deus. E desse modo se conclui que uma pessoa que possui o dom de cura pode ficar doente, mesmo morrer de tal enfermidade, sem que isso signifique necessariamente que tal pessoa esteja em pecado ou não tenha fé, não é? Mas é porque o poder realmente pertence a Deus e o propósito é sempre de Deus. Então a Bíblia mostra que mesmo pessoas como Paulo, como Eliseu, não estavam isentas da possibilidade de passarem pela enfermidade. E eram pessoas com dom de cura, mas que também precisavam de cura. E Deus permite que aquele que tem o dom de cura necessite de cura, a fim de que ninguém se equivoque, ninguém se ache em relação a esse dom que está fazendo isso pelo seu próprio poder. Mas que quem opera, quem está no controle, é Deus, é o Espírito Santo, e você é um instrumento de Deus, né, na vida das pessoas. Por isso que a gente deve orar pelos enfermos e deve pedir a cura de Deus, mas sempre crendo que a vontade de Deus seja estabelecida. Ela é estabelecida. Né? Muitas vezes a gente fala que seja feita a tua vontade, até numa atitude didática dentro da oração, para mostrar que nós somos submissos à vontade de Deus, porque essa vontade ela é sempre feita na nossa vida e na vida também das pessoas. Talvez seja também essa razão pelo qual Paulo disse que Deus lhe puseram um espinho na carne, que alguns dizem esse espinho na carne ser aí uma enfermidade. A maioria dos estudiosos acreditam que era uma enfermidade. E ele diz que é um mensageiro de Satanás, a fim de que, por seu intermédio, o apóstolo Paulo fosse, ele usa dessa expressão, esbofeteado, né? Aí, para que jamais ficasse orgulhoso. Esse texto que Paulo fala do espinho na carne é até interessante, né? Porque, está lá em 2 Coríntios 12, porque assim, ele recebeu, ele teve uma visão de Deus, na qual ele até não usa o pronome pessoal aí na primeira pessoa, né? O eu, mas ele fala de uma pessoa que subiu até o terceiro céu, não sabe se em espírito ou não, e teve uma visão ali, e ele não fala dessa visão tão maravilhosa que é, e ele teve isso, ele só foi contar essa experiência 12 anos depois, por causa que ele estava sendo questionado na sua autoridade apostólica. E ele coloca que Deus, então, né, permitiu aí que esse espinho na carne, né, se instalasse na vida dele, para que ele fosse sempre submisso a Deus, sempre humilde diante de Deus e entendesse que ele precisa sempre de Deus, sempre do Senhor, e não ele tem o poder e detém o poder. Então, aqueles e aquelas que são capacitados por Deus para serem instrumentos da manifestação do poder de Deus, têm que aprender a viver em humildade, ou, podemos dizer, na linguagem de Paulo, viver na fraqueza, né? Confiar que o poder vem de Deus e o sustento vem de Deus. E eu coloco esse texto aí para vocês também, lá em 2 Coríntios 12, do verso 9 e verso 10, que diz: mas ele me respondeu, quando ele pede 3 vezes para que o espinho seja tirado. Deus respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz, diz Paulo, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos,
os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o poder realmente vem de Deus, que o poder vem do Senhor, que o poder pertence a Deus e ele derrama sobre quem ele quiser, ele usa quem ele quiser para isso. Eu não tenho por que duvidar, porque eu não vi, não presenciei ali, mas eu convivi com essa pessoa, que é a minha tia, ela já é falecida, já, mas ela tinha, né, um câncer, e ela sofria muito com esse câncer, um câncer, né, no seu intestino ali, e ela, um dia assistindo um programa, ela morava lá no interior, lá em Ourinhos, e ela assistindo um programa de rádio do Davi Miranda. E aí pede para colocar água em cima do rádio, né? E aí ela fez isso. E ela orou com fé mesmo ali, com ele, tá? E ela foi curada. Então, eu não duvido do poder de Deus para curar, né? Que pode ter usado ali o Davi Miranda, mas a fé dela contou muito, porque ela orou com fé, ela não orou acreditando no pastor ali, mas acreditando que Deus tinha poder para curar ela daquela enfermidade, né? Anos depois, ela veio, né, a falecer, né, novamente de câncer, mas com outro, né, outro câncer, foi em outro lugar que ela teve. Então, assim, Deus tem poder, a gente não pode jamais duvidar do poder de Deus. Muitas vezes nós somos muito racionais na nossa relação com Deus, na nossa manifestação aí da nossa fé, mas existe esse componente sobrenatural, né, desse Deus que intervém, nesse Deus que faz milagre, ainda hoje, e que pode usar a nossa vida. Mas, como eu sempre digo, milagre é uma coisa extraordinária. Não acontece toda hora, senão não seria milagre. Não é? Então, aquilo, né, se você está com um problema, uma dor de cabeça, é melhor você tomar um Doril, que é mais rápido do que você ficar orando. Né? Então, a gente tem os recursos para isso. Né? Agora, quando faltam os recursos, aí nós clamamos a Deus, e Deus também, segundo a sua vontade, pode curar, como pode não curar. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para que o espinho na carne fosse tirado, e não foi tirado. Não é? Então, nós confiamos em Deus, sabemos que Deus tem o melhor e sabe bem o que está fazendo. Todo cristão ou cristã tem o dever de orar pelos que estão enfermos, mesmo que não tenha e nunca foi usado, né, para receber esse dom e para curar alguma pessoa. Nós temos essa responsabilidade de orar por aqueles que estão enfermos. Então, essa responsabilidade de pregar o evangelho, de viver a palavra de Deus, que é a diaconia, de orar pelas pessoas, é de todo cristão, de toda cristã. Orar com os enfermos, pedindo a cura de Deus, e orar com fé. Orar realmente crendo no poder de Deus, crendo na soberania de Deus, claro, mas que Deus tem poder para intervir ali na vida daquela pessoa. Não é responsabilidade nossa prometer a cura. Jamais nós podemos prometer, vem aqui que nós vamos curar, né? Eu vou até você, que eu vou curar você dessa enfermidade, porque esse poder não nos pertence. Esse poder é de Deus. Mas estar junto e clamar a Deus pela vida daqueles, daquelas que sofrem com esta enfermidade, ou com alguma enfermidade. Nós temos visto nos dias de hoje o quanto tem sido importante a oração com os enfermos. Então, a gente sempre ora, sempre tem um momento de intercessão, que a gente clama pela vida dos enfermos. Né? Por exemplo, nós podemos citar um caso aí que a gente vivenciou, que é com a Adê, né? Que passou aquele momento complicado da vida dela, foi entubado ali, né? Ficou de prona, né? Aquela coisa de barriga para baixo algumas vezes, e nós podemos dizer, né? E os médicos muitas vezes falam, né, que conseguiu, foi porque o organismo reagiu, aquela coisa, mas a gente crê que foi a intervenção de Deus na vida dela, né? Que Deus ali esteve, né, tocando na vida dela dessa forma. Então, porque muitos já ficaram nessa situação e também não se curaram, né? E não conseguiram se livrar dessa enfermidade. Então, vamos orar, sim, com os enfermos. Vamos, né, clamar a Deus pelos enfermos, impor as mãos, clamar pela cura, sabe? Sem medo, né, do resultado.
seja ele de cura ou não. Porque nós não prometemos nada, nós não temos o poder e nem nos aventuramos como pessoas poderosas que vai fazer a cura em todas as pessoas. Deus está no controle, Deus sabe o que é melhor para a vida das pessoas, tanto na cura quanto na não cura. Então, nós temos que confiar nisso. O que cabe a nós é orar, o que cabe a nós é impor as mãos e orar e clamar e pedir a cura de Deus e deixar nas mãos de Deus. Hoje nós temos a ciência bastante avançada, os médicos capacitados aí, mas quando não há solução, então a gente sempre pede um milagre, a gente ora sempre, independente se tem já cura de médicos ou não, mas a gente sempre está orando pelos enfermos, mas quanto mais quando é uma cura que não tem, né, ou melhor, é uma enfermidade que não tem cura. Então todos os recursos foram esgotados, então esse é o momento da cura de Deus. Esse é o momento do milagre. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos ali, que ela tinha essa hemorragia, e diz lá que ela tinha esgotado todos os seus recursos, né? Já tinha procurado os médicos, já tinha procurado tudo, e não tinha conseguido resolver o seu problema, ou seja, ser curada. E ela ouve que Jesus está passando por ali, e numa fé até intuitiva, não uma fé de que tem um conhecimento prévio, de que estudou as escrituras, que conhece ali, né, a manifestação do poder de Deus, não, ela ouviu falar de Jesus ali, que Jesus curava, e ela vai ali, e ela até se coloca numa posição muito humilde, e diz assim, eu não preciso nem que ele saiba que eu estou aqui, ele não precisa tocar em mim, eu só quero tocar nas vestes dele e eu serei curada. E realmente ela foi curada, e nós vimos ali, né, no texto falando sobre essa manifestação do poder de Deus sobre a vida dela. E vejo que muita gente estava tocando Jesus, falando ali, né, da cura de Jesus. No entanto, ela foi agraciada. E Jesus para e diz, alguém me tocou, ou seja, de mim saiu o poder. Então, Jesus viu que foi um toque de fé, foi um toque diferenciado. Por isso que quando a gente chega diante de Deus, ora para Deus, a gente tem que orar com essa fé, crendo realmente no poder de Deus, que Ele está no controle da vida, que Ele está no controle de todas as coisas, que o controle não está em nós. Nós podemos fazer e devemos fazer muitas coisas, porque Deus nos capacita para isso, nos dá condições, nos dá recursos para isso, mas nós precisamos, acima de tudo, crer que Deus está no controle, que Deus está governando sobre tudo e sobre todos, que Ele é aquele que está à frente e tem o melhor para a nossa vida, né, para todas as coisas. Então, ore sempre com essa fé, sempre confiando no poder de Deus. Então, gente, com relação ao dom de cura, é isso, tá? É a forma que eu creio, é a forma que eu, né, estudei nas Sagradas Escrituras e li livros também sobre isso, né? E é a forma que eu já vi também se manifestar esse dom na minha vida, né, e na vida de outras pessoas também, tá? Então, nunca acredite naquele que diz, eu tenho dom e eu curo, só vim aqui que eu resolvo o seu problema. Esse, né, não tem o dom de cura, esse está certamente querendo, ou não está entendendo, ou está querendo enganar você para tirar alguma coisa, né? Eu recebi um casal uma vez, lá em Mojimirim, um casal que veio da Universal. E ele falando sobre isso, inclusive eles estiveram até aqui na Record, porque eles pegam pessoas que tiveram alguma coisa que aconteceu na vida delas ali, eles trazem para dar o testemunho e tudo, só que eles chegam aqui e eles dão o roteiro daquilo que você tem que falar, né? Então, quer dizer, e no roteiro certamente que as coisas ali estão, no mínimo, aumentadas, né, naquilo que é colocado ali, para não dizer que são forjadas, né, aqueles testemunhos, muitos que são colocados ali. Quer dizer, então, não acredite nisso, né? Acredite no poder de Deus, e que você pode ser usado também como instrumento de Deus. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o presbítero, você pode ser usado. Claro que a Bíblia coloca lá na questão da unção com óleo, e nós temos uma resolução da Igreja Nacional, da IPI do Brasil, que nós podemos fazer cultos, inclusive de oração, né, para unção com óleo, e podemos ungir os enfermos, né, e orar com eles. E a Bíblia diz que quando alguém está doente, lá em Tiago diz, chama os presbíteros. Então, nessa resolução coloca que são os presbíteros, no caso, pastores e presbíteros
presbíteros e pastores que podem estar ministrando isso. E quando também o conselho autoriza alguém a fazer isso, um missionário que pode também receber essa autorização, né? Aí através da liderança da igreja. Então, nós cremos nisso. E há um documento na vida da igreja que diz que todos os dons são contemporâneos. Então, nós cremos nesse dom também, que esse dom é manifestado. Mas temos que entender como é que ele se manifesta, não só isso, como todos os outros dons, para sermos usados, né, por Deus e exercer esse dom da maneira correta. Ok? Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta? Que o dom, ele é dado por Deus. Isso. Não sou eu que escolho, né? Tem pessoas que querem, não, eu quero ter o dom de curar. O senhor não deve ter falado isso, né? Mas só para lembrar, né? Sim. Porque tem pessoas que vão, não, eu quero ter dom de línguas, todos esses dons extraordinários, todo mundo quer ter, né? Sim. Dom de socorro, misericórdia, não quer, né? Por exemplo, do amor. Exatamente. O Capoeira está falando aqui, não sei se vocês ouviram aí, de que assim, o dom é de Deus, não é? E ele derrama sobre o que ele quiser, não é o dom que eu quero ter. Né? Embora eu possa pedir a Deus, eu posso, né, clamar a Deus e falar, Senhor, me dá esse dom, né, para eu exercer, porque eu creio que para eu pedir um dom a Deus, porque os dons são dados para edificação da igreja, desempenho do seu serviço, para usar, né, para a bênção na vida das pessoas. Então eu vejo na igreja uma necessidade daquele dom. Então, eu posso clamar a Deus e pedir esse dom. Senhor, derrama esse dom sobre a minha vida. Agora, se Deus vai dar ou não, Deus sabe. Aí é com Deus, né? Não somos nós que temos aí, né, o poder de extrair de Deus as coisas. Como muitos desses pregadores que a gente citou, eles colocam, né, que a gente tem que pedir e exigir de Deus, e aí Deus vai conceder para nós aquilo que nós estamos pedindo, né? Isso daí não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com o paganismo, tem a ver com a relação com o ídolo. Né? Com o ídolo você faz isso, você manipula, você exige, faz o que você quiser. Com Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, jamais isso vai acontecer, até porque não tem jeito de manipular esse Deus que é todo poderoso. Né? É até uma sandice achar que consegue manipular o Deus todo poderoso. Né? Então, né, a nossa relação com Deus é uma relação de fé, de entrega, de submissão e de confiança sempre no Senhor. Ok, gente? Vocês aí que estão online aí, Alipe, Samuel, Edson, Dalva, Thaís. Samuel? Né? O Samuel está aqui também. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos à disposição. Se fosse na aula presencial, tudo bem, Alípio? Tudo bem. Tranquilo? Então, ok. Ok, gente. Então, né, nós encerramos com relação a esse dom de cura, encerrando também o nosso café com palavra online, ok? A gente vai estar aí, né, anunciando, né, os outros dons para domingo que vem, então, para vocês durante a semana. Provavelmente será aquele dom de operações e milagres também, né, que é um outro dom de manifestação que Paulo coloca na sua relação lá em 1 Coríntios 12. Ok? Então, gente, bom domingo para vocês, Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós começamos a nossa celebração, né, às 10h15, tá? O tema de hoje é crise, bênção ou maldição? Né? Estaremos falando ali, né, na vida do rei Josias. Então, nós estaremos compartilhando da palavra de Deus e meditando sobre esse tema, ok? Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. Deus abençoe, grande abraço. Amém. A todos Deus vocês. abençoe. Fiquem com Deus.